finalíssima do Campeonato Pernambucano na ilha, contra o time do Retrô, o Leão contra a Fênix. E o destaque do esporte com o Raudinei Alves. Muito boa tarde para você, amigo, e para todo mundo que está nos acompanhando aqui na Rádio Jornal. No assunto é futebol primeiro tempo. O elenco do esporte finaliza hoje a preparação para o duelo que o Leão vai ter amanhã, às 9h30 da noite, diante do Retrô. É um jogo válido pelo Campeonato Pernambucano, jogo de volta da decisão. No jogo de ida, todo mundo sabe, o esporte tem uma vantagem, venceu pelo placar de 3-2 na Arena de Pernambuco, então joga pelo empate. O empate vai fazer com que o esporte seja campeão. Em caso de vitória por um gol de diferença do Retrô, o jogo vai para os pênaltis. Qualquer outro resultado que envolva vitória do esporte dá o título aos rubro-negros. E, logicamente, se o Retrô vencer por mais de um gol de diferença, também conquista o título a Fênix. Esse é o cenário, essas são as possibilidades para essa final do Campeonato Pernambucano. Pepa tem problemas no elenco. O lateral esquerdo Igor Cariús é um desfalque. Ele saiu do jogo contra o São Paulo no sábado passado, depois de tomar uma bolada no rosto, saiu de ambulância e, por conta de um protocolo de concussão da CBF, Igor Cariús precisa passar 5 dias afastado dos gramados. Então, isso abrange o jogo diante do Retrô. Mas a problemática na escalação do Pepa é que o Dalbert, que seria o substituto imediato do Igor Cariús nessa situação, também está no departamento médico. Dalbert segue num tratamento de uma lesão na panturrilha direita. Aliás, além de Dalbert, Titi Ortiz está em processo de transição física, Rodrigo Atencio em processo de transição física também, segundo o último boletim médico divulgado pelo esporte antes do jogo contra o São Paulo. Mas esses dois atletas, quem sabe, a depender da velocidade da recuperação, podem ser relacionados para o jogo de amanhã. Gonçalo Paciência segue em tratamento de uma lesão muscular no quadril direito. O time do esporte vai ter casa cheia na Ilha do Retiro. A expectativa é de mais de 20 mil torcedores presentes apoiando a equipe nessa final contra o Retrô, que pode garantir para o esporte mais um título pernambucano. Mas agora aqui no assunto é futebol primeiro tempo, a gente vai ouvir o goleiro do esporte, Kaique França, falando sobre o cenário e a percepção dos jogadores da estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. O esporte estreou sábado passado, empatou com o São Paulo em 0-0. O próximo compromisso dos rubro-negros na Série A do Brasileiro é no domingo que vem, jogo contra o time do Palmeiras. Esse jogo vai ser na Ilha do Retiro às 6h30 da noite. E o Kaique França respondeu a seguinte pergunta, né? Qual a visão dele desse retorno do esporte à Série A do Campeonato Brasileiro, a estreia diante do São Paulo, o desempenho que o clube teve. Vamos ouvir. Ano passado foi bastante trabalhoso, foi necessário muito sacrifício para a gente conseguir o acesso à Série A, né? O clube já vinha em busca disso há alguns anos e a gente conseguiu isso, então a gente sabia da dificuldade que a gente ia encontrar pela frente, mas eu acredito sim que a gente fez uma boa estreia, o time se comportou muito bem dentro daquilo que foi proposto. Conseguimos um ponto importante, até por ser fora de casa, né? E pontuar no Brasileiro é sempre importante. Então eu vejo sim de forma muito positiva essa estreia aí, a equipe, enfim, no geral. Eu acho que a gente sai de lá com um ponto importantíssimo. E o goleiro Kaique França falou também do tempo curto de preparação que o time do esporte vai ter para o jogo de volta da final na quarta-feira diante do Retrô. Vamos ouvir. Olha, é um pouco repetitivo, mas a gente sabe que principalmente esse primeiro semestre tem bastante jogo seguido de jogo. Se eu não me engano, a gente teve 1 ou 2 semanas cheias só até o momento, acredito que uma só. Não dá para você pôr muita coisa em prática assim no treino, é mais ir adquirindo minutagem com os jogos e tudo mais, então a gente tem apenas 2 treinos aí para a final, só que a gente veio de um jogo que foi sofrido, que a gente tem que correr muito, que a gente batalhou muito, então é descansar também o possível que dá, descansar a cabeça, porque a gente tem pouco tempo para trabalhar para essa final, mas a gente tem todos esses jogos que a gente disputou até o momento que nos prepararam muito bem para esse momento. Muito bem, palavras do goleiro do esporte, Kaique França, destacando também essa questão do jogo contra o Retrô. E a arbitragem dessa partida vai ser de fora, tá? O árbitro do jogo vai ser de Minas Gerais, árbitro FIFA, Paulo César Zanovelli. Ele vai ser auxiliado por Bruno Bosquilha, da Federação do Paraná, também árbitro FIFA, e por Fernanda Gomes Antunes, FIFA de Minas Gerais. O VAR é da Federação Pernambucana de Futebol, Tiago Nascimento. São os destaques do Leão, aqui no assunto é Futebol Primeiro Tempo.